O Internacional perdeu para o Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, mas a partida ficou marcada por um lance. Edenilson ofendeu o árbitro da partida e por isso levou cartão vermelho direto, complicando de vez a situação do Internacional, que até fazia um bom jogo lá em São Paulo. Agora, Edenilson está suspenso, mas pediu desculpas pela atitude em redes sociais. E o árbitro da partida, Braulio Machado, explicou o que ouviu de Edenilson para que aplicasse o cartão vermelho. A situação envolvendo o Diego Aguirre parece que agora tem um desfecho. O Uruguai irá demitir Oscar Tabares somente ao final do ano e o próprio técnico admite que se sente mais confortável para assumir o desafio após fechar uma temporada pelo Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO. Domingo, 17 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Estou aqui na redação da Bandeirantes ainda, porque hoje, mais cedo, o Internacional perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Palmeiras. Compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro, onde o Internacional até teve uma boa atuação, na medida do possível. Foi um bom primeiro tempo, jogou de igual para igual com um grande adversário, que é o Palmeiras, e perdeu no detalhe. Um gol de pênalti marcado por Rafael Veiga no segundo tempo, e um lance que causou muita polêmica, principalmente por conta da expulsão de Edenilson após a marcação do pênalti. Antes, eu dou alguns detalhes em relação à partida, porque ela teve atuações individuais muito destacadas. O Yuri Alberto, por exemplo, jogou demais. Sozinho praticamente no ataque, ele segurou a bronca para cima do Gustavo Gomes, para cima do Luan, levou vantagem em muitos lances. Foi muito boa a atuação do Yuri Alberto, que conseguiu criar em algumas oportunidades, quase fez o gol. Outra atuação que eu destaco, pelo menos, foi do setor do meio-campo. Rodrigo Dourado e Johnny fizeram uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. O Moisés, na lateral esquerda, também foi muito bem, segurando, na medida do possível, o Rony, que é sempre uma peça ofensiva muito forte pelo lado direito. O Marcos Rocha ataca muito por ali também. E o Moisés conseguiu levar vantagem e conseguiu subir ao ataque. Não teve tão bom acabamento hoje o Moisés, mas ele fez uma boa partida. Assim como a dupla de zaga, Gabriel Mercado e Cuesta, que fizeram uma atuação segura. O Inter conseguiu criar chances, teve essas atuações destacadas. Também a atuação destacada do Marcelo Lomba, que foi a novidade na escalação porque o Daniel teve uma pancada no tórax no treino do último sábado e não pôde jogar. Só que um lance definiu a partida. Foi uma jogada pelo lado direito, o Rony foi cruzar e a bola desviou na mão do Cuesta. Lance absolutamente involuntário do zagueiro argentino, mas que pela regra é pênalti, não tem o que fazer. O pênalti foi claro, tá? Foi pênalti. E aí o Edenilson ele cometeu uma grande barbeiragem. Ele falou alguma coisa pro árbitro, que puxou o cartão vermelho direto e expulsou o Edenilson, que inclusive desfalca o Internacional no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. E claro que a partir da expulsão do Edenilson, o jogo degringolou. O Aguirre até mexeu no time e eu gostei das alterações que ele fez. Ele colocou o Palácios, ele colocou o Zé Gabriel no meio campo, os dois entraram muito bem. Ele colocou o Maurício na vaga do Tyson, porque ele precisava compor a linha de 4 e o Tyson não ia segurar pelo lado do campo. O Maurício deu um escape até por aquele setor. Eu gostei das trocas do Aguirre e o Inter até assustou, mesmo com um jogador a menos. O Yuri Alberto teve 2 finalizações, o Moisés teve uma oportunidade de um cruzamento. O Inter assustou mesmo com um jogador a menos e poderia até ter chegado ao empate no Allianz Parque. Ou seja, o Inter não jogou mal, pelo contrário, o Inter fez uma boa partida. Perdeu por conta desse lance, do pênalti que foi cobrado muito bem pelo Rafael Veiga e a expulsão do Edenilson, que complicou muito a situação do Internacional após o jogo. E a partir daqui eu já começo a repercussão dessa expulsão, porque o Braulio Machado da Silva, na súmula, explicou o que o Edenilson falou para ele que originou a expulsão, o cartão vermelho direto, e vai pintar aí na tela agora. O Edenilson ele foi expulso por reclamar assintosamente da marcação do tiro penal. Ele disse as seguintes palavras, abre aspas: "Vocês vieram aqui para nos roubar, cambada de ladrão." Informo ainda, isso consta na súmula do Dr. Braulio, que após a expulsão o mesmo se aproximou de mim e repetidamente proferiu as seguintes palavras: "Ladrão do caralho." Em seguida, o mesmo se retirou do campo de jogo sem oferecer resistência.
Foi uma barbeiragem do tamanho do Brasil, do Edenilson. Ele complicou a situação de jogo do Internacional, que estava fazendo uma boa atuação. Ele jogou fora a boa atuação do Inter em São Paulo, por uma atitude infantil e irresponsável. Foi um erro do Edenilson, e ele mesmo admitiu isso. No seu Instagram, o Edenilson pediu desculpas pela atitude e revelou que pediu desculpas para o próprio árbitro Braulio Machado da Silva logo depois que o jogo acabou. Pediu desculpas, sabe que a atitude dele prejudicou muito a equipe e que ele errou, enfim, vai corrigir agora. O Aguirre falou sobre o número de expulsões do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. O Inter é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro, com o maior número de cartões, são 75 cartões, sendo que 67 são amarelos e 8 vermelhos. O Inter também é o líder de expulsões dentro do Campeonato Brasileiro. O Aguirre considera que não há nada de anormal nisso, porque pelo menos desde que ele chegou, nenhuma expulsão foi por violência. Houve esse desacato do Edenilson, essa falta de educação e falta de inteligência também do Edenilson. Mas o Aguirre entende que foi um lance circunstancial, que dentro do possível o Internacional é uma equipe disciplinada, ele não vê muita indisciplina no time do Internacional não, tá? Bom, com isso o Inter perdeu 1-0 para o Palmeiras, volta agora para São Paulo e enfrenta na quinta-feira a equipe do Red Bull Bragantino. E eu destaco aqui o próximo assunto, que foi o assunto do dia em relação ao Internacional, a possibilidade do Diego Aguirre treinar a seleção do Uruguai. Eu trouxe aqui mais cedo um vídeo com a informação de que o Aguirre vai ficar no Inter pelo menos até o fim do ano. E essa é a tendência, tá? O Aguirre fica no Inter até dezembro. Por quê? O convite do Uruguai, ele só virá no final da temporada. O Oscar Tabares, ele vai comandar o Uruguai nos próximos 2 jogos, contra a Argentina e contra a Bolívia. E aí depois, pelo que disse o dirigente do Uruguai, eles irão avaliar a situação do Oscar Tabares, provavelmente desligando o treinador. Eu questionei ao Diego Aguirre e ele foi perguntado primeiro pelo Bruno Ravazoli sobre como é que estava a cabeça dele pensando no jogo contra o Palmeiras, mas também com a possibilidade de treinar a seleção do Uruguai. Ele disse que, bom, antes mesmo do jogo contra o Palmeiras começar, já havia definição que o convite não viria agora. Então, a cabeça dele estava tranquila em relação a isso, mesmo ele sabendo que é um sonho dele treinar o Uruguai. E eu questionei a ele se ele se sente mais à vontade treinando o Uruguai somente na próxima temporada e no próximo ano, fechando a temporada aqui no Internacional. E ele veio muito de peito aberto para a resposta, falou assim, me sinto mais à vontade, fechando um ciclo por aqui. Aí depois ele deu uma travada e falou, não tem nada certo, não tem nada de concreto, o convite ainda não veio, quando vier eu posso falar sobre o assunto e tudo mais. Mas é isso, gente, o Aguirre vai ficar até o fim do ano, tá? E pro Inter é melhor, porque vai ter um tempo para definir seu próximo treinador na próxima temporada. E o Aguirre é o sonho do cara, né? Não tem o que fazer. Pô, a seleção do teu país te chama, tu tem que ir. E com o Aguirre não vai ser diferente. Vai treinar a seleção do Uruguai na próxima temporada dos clubes, né? No próximo ano do Uruguai. E vai fechar pelo menos esse Campeonato Brasileiro, esse ciclo aqui no Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, porque eu não me dei bem. E eu tentei cercar a aposta, tá? Eu vi que a odd de vitória do Internacional ela estava alta, ela estava na casa dos 6. E a odd do 0-0, que era o meu palpite de resultado, quando a bola começou a rolar, ela estava 4. Então eu joguei R$10 no 0-0, porque voltaria 40. E se não fosse 0-0, eu achei que o jogo estava mais pro Inter do que pro Palmeiras, eu joguei 5 pila na vitória do Inter, que aí voltaria 30. Então eu dei aquela cercada, porque com um resultado ou com o outro eu ia copar. Só que aí deu 1-0 Palmeiras, o Edenilson não me ajudou, o pênalti não me ajudou e eu acabei não me dando bem. Mas se tu acha que tu vai te dar bem, joga na KTO. Não esquece de colocar o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje o Dávila chega com a repercussão do jogo do Grêmio contra o Juventude, além de mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!